Olá, seja muito bem-vindo à nossa maratona do AutoCAD Civil 3D. Me chamo Oswaldo Júnior, você deve estar provavelmente acompanhando aí a sequência das nossas aulas ou de repente você caiu aqui de paraquedas, não tem problema nenhum. E aqui na verdade, nessa aula nós vamos falar sobre a quarta parte da nossa aula sobre templates, né? Então, se você acompanha as últimas aulas, você viu aí que a gente detalhou um pouquinho, né? Vou até mostrar aqui. Então, ó, nós detalhamos um pouco na aula 2 sobre como você inicializa, identifica e padroniza a abertura ou a utilização de um template, né? Então, inicialização, identificação e padronização. Na aula 2, perdão, na aula 4, que é a parte 2 sobre templates, a gente explicou um pouquinho uma visão, um overview, né, sobre o que é templates. Na aula 5, que foi a última, né, nós aprendemos a configurar um estilo visual. Vimos ali que aquela aba Display é uma aba padrão, aparece em todos os casos, né, dos estilos visuais de um item do Civil 3D. E agora, nessa sexta aula, nós vamos entrar na quarta parte sobre templates, que a gente vai mostrar como configura um label. E, cara, essa é uma aula muito especial, por quê? Porque eu não vou só mostrar como configurar, eu vou também explicar para você como de fato você pode entender o que é um label, né? Assim, já expliquei isso para vocês nas últimas aulas, mas agora vamos se aprofundar, né? Porque você precisa, para poder configurar, você precisa primeiro entender o que de fato ele é, onde ele está, o que faz, né? Qual é o propósito desse específico label, né? Vocês vão ver que a gente tem grupos de labels, né? Eles também podem estar localizados no rodapé de um perfil que normalmente chama-se bands, né? Mas, enfim, tudo que é texto, informação textual, ele se trata, o Civil trata como se fosse um label. Então vamos lá na prática, vamos aqui então no nosso Civil. Eu já abri aqui o arquivo anterior, que nós tínhamos configurados aqui, ponto, surface, né? Na aula 5. E aqui nessa aula, então, vamos continuar com a ideia. Inicialmente, configurando um label específico aí, vou falar do ponto, né? Vamos partir. É lógico, eu não vou conseguir falar de todos os labels a configurar. Inclusive, coloca aí embaixo no comentário que label você gostaria que a gente mostrasse aí para você, que eu mostrasse num vídeo, de repente pode virar um tema de um vídeo, de uma live, né? Ou, sei lá, de alguma dica, né? Coloque aí embaixo nas descrições que label você gostaria, né? Também. Aqui hoje nós vamos falar nessa aula aqui nós vamos falar sobre pontos, label de pontos, de superfície, de parcel, tá? Vai acabar ficando um videozinho um pouquinho grande, mas é muito importante, é um dos vídeos que vai dar bastante insight aí para você. Vamos lá então. Eu vou vir aqui, ó, Point Label Style. Beleza. Vou vir aqui nesse Standard. E aí eu vou até fazer assim, melhor. Vou dar um New. Vou criar um novo, literalmente. Vou chamar aqui esse label digamos que eu queira que apareça no label, porque assim, tá para você entender. Label de ponto, como vocês viram lá nas últimas aulas, né? É a informação escrita do ponto, ou seja, número do ponto, cota, descrição, ou só descrição, ou cota e descrição, enfim. Então, esses caras aí são labels de um ponto. Vamos configurar aqui, digamos que eu queira assim, ó, cota, perdão, número, cota, descrição. Tá? Então, esse é o nome do nosso estilo. Beleza. Aqui nessa aba General, você consegue configurar qual layer esse label vai assumir, tá? E aí, sobre pontos, uma coisa que no Civil é um pouquinho chata, né? Mas você não consegue, por exemplo, diferenciar cada cara num layer, infelizmente. Então, você só consegue falar assim, que esses três caras, especificamente eles três,
pertence a um único layer. Então, eu vou fazer isso. Eu vou jogar aqui para um layer. Lembram que a gente tinha criado um de pontos? Agora eu vou colocar assim, ó. Pontos label. Tá? Pontos label. Beleza. Que fonte que eu quero que ele seja? Tá? Aí eu falar, eu só tenho 3 tipos de fontes, né? E aí, se você quiser até alterar o tipo de fonte, vou só dar um OK aqui, depois a gente volta nele. Aí você entra nesse aqui, ó, Annotate, clica nessa abinha aqui, ó, OST, tá? E aí você configura um novo tipo de fonte, por exemplo, uma fonte para pontos, ó, pontos, e eu quero que ela seja Romans, por exemplo, ó, Romans, né? Beleza. O que acontece? Se eu for aqui agora, ó, em Edit, e eu troco aqui, ó, eu já tenho um cara pontos, ó, tá vendo? Olha ali, ele já mostra na prévia como é que ele vai ficar, né? Então assim, percebe? Você organiza melhor o seu template aqui nessa General. É para isso que serve essa General e assim, sempre vai existir. Quando você for configurar um label, sempre vai existir um General, ok? 99% dos casos. Beleza, até tenho essas outras 2 opções aqui que eu não vou comentar agora, não é o momento, tá? Layout. Em Layout, por se tratar de um novo item, ele assim, mesmo sendo novo, ele cria, no Civil aqui, ele criou um label aqui, mesmo sendo novo, com 3 componentes. Então, esses caras aqui são os componentes do label. Então, eu tenho 3, percebe? Tá? Mas eu vou deletar. Vou passar a régua em todos para poder explicar literalmente aqui como você montaria um na prática, aqui simplesmente do absoluto nada, vazio. Então, vou vir aqui, ó, vou clicar, vou adicionar o que? Em primeiro lugar, eu apaguei todos os componentes. O que eu vou adicionar? Posso adicionar um texto, uma linha e um bloco. São úteis, mas eu vou vir direto aqui para texto. Esse texto aqui, eu quero que seja o número do ponto. Só dei o nome para ele, dei o nome do componente, percebe que ele alterou aqui? Ele vai ser visível? Vai. Vai ser ancorado em alguém? Não, não tem quem ancorar, né? E olha, isso daqui é importantíssimo, Anchor Point, o ponto de ancoragem dele, tá? Qual é o ponto de ancoragem? Então, esse cara aqui, ele anda muito em conjunto com esse attachment aqui, tá? Para poder te explicar melhor, isso daqui assim serve para todos os itens de labels do Civil, literalmente todos, não tem exceção. Então, o que eu vou, o parser, assim, o que eu vou te explicar aqui é importantíssimo a partir de agora. Presta atenção. Então, vamos lá. Lembra sobre justificação de textos dentro do AutoCAD? Caso você não saiba o que é justificação de texto, eu peguei essa imagem aqui que vai te dar uma luz aí para você poder entender. Mas é mais ou menos a mesma coisa com relação à justificação de texto no Word. À esquerda, centralizado, direita, né? Então, você também tem isso dentro dos textos do seu AutoCAD. E, no caso, poderia ser diferente no Civil 3D. Então, e você vai ter esses terminhos, top left, middle left, bottom left, top right, middle right, enfim, bottom center. Então, esses terminhos aí referem-se a que posição o seu texto vai assumir. Então, se você não entendeu, pausa aí, faz aí uma reflexão, medita um pouquinho nisso, que é muito importante, que é o próximo passo aqui, que é essa tela aqui, ó. Imagina, para você então chegar nesse cara aqui, ó, essa situação à sua esquerda, você precisa primeiro entender como você vai justificar e que item vai ancorar em qual item vai ser o ancoramento, né, dos outros. Então, se você pegar essa ideia, esse fio da meada, esquece, vai pegar fio da meada de tudo dentro do Civil com relação a labels, configuração de labels. Então, ó, normalmente não é assim bonitinho.
Ele vem desse jeito, assim, para poder mostrar e entender melhor, embaralhei para vocês. Então você vai ter o marker de um lado, vai ter o número, cota, descrição do outro. Então digamos que a gente cria esses 3 componentes lá no nosso label, né? Tá bom, mas aplicando a justificativa, imagine que em cada texto e também no marker exista um retângulo, um quadradinho, um retângulo circunscrito, ou seja, que o teu objeto ou texto esteja dentro dele, totalmente dentro, e aí os cantos apliquem-se essa justificativa. Então, exemplo, ó, vamos imaginar que o número esteja ancorado no feature, que é o objeto principal, né? Só que ancorado em que ponto, em que justificativa do objeto, do marker. Então digamos que seja top left, né? Esse cara aqui, top left. Então digamos que eu opte para que eu justifique ele nesse ponto de ancoragem do marker em top left. E o meu texto também seja top left. O que vai acontecer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver na prática, ó. Eu tô até com ele aqui na tela, ó. Vamos colocar aqui, ó. Top left, que é o ponto, é o retângulo, que é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui. Ele tá perguntando o ponto de ancoragem no seu marker. Top left. E aí digamos então que o seu texto também seja top left. Olha lá, ó. Ele já até sobrepôs, ficou errado. Não é esses 2 pontos que eu preciso que seja unificado, a ancoragem dele, tá? Então, vou voltar. E se eu fizer esse ponto de ancoragem, ou seja, o top right do marker com o bottom left do texto. Vamos fazer esse teste? Ó, top right do marker com o bottom left do texto. Olha aí. Viram só? E aí tem um ganchinho aí que é importante. Está vendo essa distância aqui, desse retângulo imaginário, né? Não existe. Esse retângulo, até existe, mas você pode ligar. Aqui, esse cara aqui, na verdade, ó, é visibilidade. Ó, tá vendo? Então, até para facilitar, se você quiser, você pode até deixar ele ligado para você fazer essas manipulações, né? Mas é o seguinte, então, se eu opto pelo ponto de ancoragem correto, eu não preciso aí ficar manipulando XY, que é errado, na verdade, você ficar fazendo isso, porque ele pode distorcer a sua visão quando trocar escalas. Isso é errado, você ficar fazendo no XY. Você tem que ter o ponto de ancoragem correto, entenderam? Então, vamos por enquanto fazer só no número, né? E aí já a gente explica o restante. Mas assim, acho que agora você deu uma luz aí, deu um insight legal para você poder entender como é essa questão de ancoragens, né? Só para, digamos que ainda não vou preencher os conteúdos, eu vou acrescentar mais um texto. Acrescentei. Olha só que interessante. Eu vou ancorar ele e digamos que esse texto aqui seja a cota. Ainda não é especificamente em contents, que eu não expliquei ainda, mas digamos que seja a cota. Então, eu quero ancorar ele não na feature, não no marker, né, no objeto principal. Eu quero ancorar ele num outro texto, que é no número. Legal. Mas em que ponto de ancoragem? Então, levando isso em conta, ó, eu vou ancorar ele no bottom left. Então, aqui vai ser, ó, bottom left. E o meu texto vai estar justificado a top left. Vamos ver? Olha lá. Simples, né? Agora tem esse detalhe aqui, ó. Eu vou vir aqui em número. Olha só o gap. Acabei não falando sobre esse retângulo imaginário. Aqui, ó. Vou até ligar ele. Você consegue aumentar e diminuir o espaçamento do gap. Por exemplo, ó, 2. Olha lá. 1. Meio. Tá vendo? Então, eu particularmente gosto de deixar 1, né?
como gap, ou 0,75 também, que não tem muita, né, muita diferença, mas só para você poder entender, né, o gap serve justamente para isso, tá? Então eu vou vir aqui, vou desligar. Olha só, então eu tenho aí a cota, o número do ponto e a cota já, né, definida. E aí o raciocínio é o mesmo com o próximo. Então digamos que eu vou, até uma dica aí, ó, se você quiser você pode, ó, copiar, tá vendo? Copiei ele e esse aqui eu vou chamar de descrição. Ou seja, mas a cópia, então, ele está exatamente localizado no mesmo ponto de ancoragem do item copiado, né? Tá vendo? Então ele está ancorado no número também. Então eu vou trocar. Eu não quero ancorado no número. Eu vou ancorar ele na cota. É só fazer isso aqui que ele já pegou a ideia. Viram só? Então, ou seja, é muito simples, desde que você entenda essa questão das justificativas, né? A sua justificação, ela para ficar bonitinha, né? Você precisa entender bem o que refere-se a esse anchor point e o que se refere a esse attachment, tá? Então esse é o tipo de explicação que eu tenho absoluta certeza que você não vai encontrar em lugar nenhum, né? E eu tenho também absoluta certeza que daqui para frente você vai ter vídeos e vai ter novas instruções baseadas nesse cara. Isso aqui é bem usual e aí uma recomendação, tem uns livros aí bem interessantes, mas o Mastering do Civil 3D é um livro que detalha bastante sobre isso, tá? Falando até sobre livro, a gente está também, a gente não finalizou o projeto do livro, né? Quem sabe aí, o pessoal já até sabe, o pessoal que acompanha as nossas lives, mas a gente está escrevendo um livro e em breve a gente vai ter um livro aí sobre o civil, tá bom? Mas enfim, viram aí, pegaram a ideia? Então agora que você pegou essa questão de justificativa, tal, importantíssimo agora você entrar nesse cara aqui, entender o que é o conteúdo do objeto. Então, o que torna uma informação dentro do Civil 3D ser dinâmica e não estática? Exatamente o content. Eu vou entrar aqui nele, tá? E aqui nessa tela eu tenho essa informação aqui, ó, label text. Ela por enquanto está estática. Se você escrever qualquer coisa aqui, ó, número do ponto e dar um OK, ó, ela vai ser estática. Aí, ó, detalhe, eu estou fazendo isso na descrição, né? Mas é uma informação estática. Você fala, não quero que seja estática, eu quero que ela seja dinâmica e que vai variar de acordo com o ponto. Então, como é que você faz com que ela seja dinâmica? Então, ao invés de você escrever uma informação aqui estática, você pega dessa tela e escolhe. No caso aqui, para descrição, chama-se Raw Description. Raw Description, e se aplica essa setinha do cão aí. Não esqueçam dela. Quer dizer, se você der OK, simplesmente trocar aqui, dar OK, não resolve. Você tem que Raw Description, escolher, né? Setinha do cão. Do cão, porque eu também me confundo às vezes. Esqueço dela. E você dá um OK. Pronto. Aqui está random, apareceu random justamente porque pode variar, né? É randômico, de acordo com a sua descrição do texto. Isso em descrição. Cota. Vou fazer o mesmo. Esse cara vai ser o Point Elevation. E aí tem até alguns detalhes interessantes aqui, ó. Você quer que precisão você quer que tenha 3 casas, além do ponto ali, ó. Você quer que arredonde, né? Arredondamento ou exato, truncado, né? Arredondamento normal ou up. O separador decimal do caráter, né? Principal, né? Na verdade, você fala, não, eu quero que seja vírgula, não, eu quero que seja ponto. Ou do mesmo do sistema operacional, né? Enfim. Então, tem algumas outras opções aqui, por exemplo, nesse caso, milhares de decimais, assim, você também pode optar como é que ele seja, né? Por exemplo, ó, eu deixei tudo vírgula, né? Aí você fala, não, eu quero que o digital drop symbol seja, por exemplo, ó, né?
Mas aqui assim, é que dificilmente você vai ter uma uma situação dessa, né? Assim, mesmo que tenha número 1000 tal, né? Você opta para que ele não tenha um formato diferente de digitação, né? Por exemplo, o 1312, tal. Então é 1.312, né, 15 tal. Então dificilmente você vai ter isso. Talvez em cota, né? Mas normalmente também a gente deixa esse cara assim padrão e ele já vai entender lá a precisão, que ele vai colocar esse valor, que é o caso aqui, cota, ele vai colocar no lugar aqui como ponto, ou se quiser, como vírgula. Normalmente ponto, né? Isso aqui vai ser interessante quando a gente falar sobre estacas, tá? Mas eu vou dar aplicar setinha do cão, ok, olha lá, show de bola. Agora eu vou para número e vou fazer o mesmo com número. No caso aqui é point number. Percebe que nem tem muitas opções, né? Point number. Pronto. Está configurado o meu objeto. Como eu pedi para ele ficar ancorado, né? Então, ou seja, se eu mexer num texto, tamanho de texto, por exemplo, eu quero que seja 1.5, tá? Na cota, no número do ponto, na cota e na descrição. Olha lá, tá vendo? O gap está muito grande, vou colocar 0.5 ou 0.75, né? Na verdade, em todos. Então, assim, tá vendo? Aí ele vai se ajustar um pouquinho melhor, né? Vai ficar um mais próximo do outro. Tá? Então, assim, basicamente essas configurações aqui estão disponíveis aqui nessa aba Layout. A aba Layout é uma das abas principais da configuração de um label, ok? Você pode até fazer alguns perecutecos, falar assim, ó, o número eu quero que seja uma cor, sei lá, um vermelhinho, né? A cota eu quero que ela seja um ciano. Se você usa pena, né? A pena, de repente o seu vermelho aqui, que o 1 é a pena 1, tal, e você vai aumentando gradativamente. Então você pode falar aqui, sei lá, então eu quero aqui verde, que aí ele vai usar a pena 3, né? Esse aqui eu quero que seja amarelinho. E a descrição eu quero que seja mais fininho. Olha lá. Entendeu? Então, se você usar a configuração de pena. Ok? Bem, vamos para um dos últimos detalhes de label. Isso só em label de ponto, né? Imagina. Está criando um label chamado número cota descrição. Que é a próxima configuração que eu vou falar, chama drag state, ou seja, o formato como esse label vai ser quando você puxar um leadzinho, que ele tem o civil tem isso, tudo que é label você consegue puxar para o lado, tal. Então, como é que você quer que ele assuma, né? Para poder explicar melhor esse drag state, eu vou inserir um ponto para mostrar para vocês na prática, combinado? Então, eu vou dar um OK. Beleza, então eu criei um label, label número cota descrição, né? Lembra que eu falei desse topografia aqui, ó? Vou até dar um edit keys e falar para que o label dele, sempre quando eu digitar árvore, né? Lembram disso? Ele vai assumir o estilo árvore e o label seja número cota descrição. Show, né? Então vamos ver na prática aqui, ó. Vou vir aqui, point, miscelâneo, manual. Vou inserir um aqui, ó. Descrição. ARV. Elevação, vamos colocar aleatório aqui, 521.45. Aí, ó. Viram só? Por que ele já inseriu esse formato aqui, dessa árvore? Porque, lembram aqui da topografia, ó? Eu criei um cara que assumiu o estilo que eu mostrei no último vídeo. Lembram? Se eu inserir um outro qualquer, por exemplo, ó, que esse cara chama, sei lá, TN, e a cota seja 520.50, né? Olha lá. Percebe que, inclusive, ele, por não ter
Por eu não ter um TN aqui, ó, por eu não ter um TN, então ele nem apareceu o label, né? Por quê? Porque ele não falou, ó, não está classificado, esse cara aí é um cara aleatório, né? E aí? Então você poderia aí acrescentar um novo, né? Então, ó, vou vir no new, vou chamar aqui, ó, TN asterístico. Eu quero que ele assuma esse label aqui e o estilo eu quero que seja o standard mesmo, padrãozão, né? Beleza, fechou. Aí você fala, pô, Oswaldo, e agora? Não aplicou, né? E aí, o que eu faço, né? Aí eu tenho essa opção, Apply Description Keys. Olha lá, aí ele aparece. Entendeu? Tá, então, mesclando... Ah, outra coisa, detalhe, mesclando, falando aí sobre estilos, né? Lembra que a gente colocou aqui o ponto no layer, né? Esse cara aqui no layer. Então, ou seja, se eu fizer assim, ó, eu quero que ele seja vermelhinho. Ó, percebe aqui? Ele já assumiu, né? Por quê? Porque o estilo árvore já está no layer, né? Agora, esse estilo standard aqui, ó, ele já não tá. Tá vendo? Então, eu vou configurar ele para um layer. Vou falar, ó, esse cara aqui eu quero que seja o ponto e esse aqui eu quero que seja o label, ó. Tá? Fazer o mesmo também. A árvore você vê que ele já fez, só que no último a gente não tinha um label ainda, né? Então agora eu vou jogar no label. Por que isso? Porque olha só que interessante, ó. Se eu fizer assim, ó, olha lá, ó, eu desligo os labels. Se eu fizer assim, eu desligo os pontos. Entenderam? Muito simples, muito fácil aí de mexer. Ah, o marker eu não deixo by block, deixo by layer. Tá? Aí. Muito simples, né? Muito simples mesmo de entender, galera. E aí você faz, é aí que eu falei para vocês, você acaba criando então uma lista de convenção. Eu não me lembro agora a NBR, mas tem uma NBR que fala sobre isso, né? De as convenções de topografia, né? Então você pode pegar lá e mandar bala, né? Se você é ligado nas nossas lives, você vai associar que essas convenções elas não estão mais em 2D apenas. Ela tem que também estar em 3D. Show! Beleza. Né? Até para você poder entender aqui, caso talvez aí surja muitas dúvidas para você, você pode falar assim, ó, aqui da árvore, você pode falar que o marker point dele, você pode até ser mais específico, ó. Eu vou dar um LA aqui, vou falar que esse cara aqui seja pontos TN, ó, underline, TN. Esse cara aqui, ó, também, TN label. E olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar um cara chamado, ó, pontos ARV. Vou criar mais um, vou chamar assim, ó, pontos ARV label. Por quê? Ó, saca só o que eu vou falar. Esse cara eu quero que ele seja um verdinho. Show. Por quê? Porque se eu for aqui agora no estilo de árvore, eu vou falar para que ele seja esse cara e coloque no layer, by layer, né? E aqui eu quero que ele seja o label da árvore, ó. Tá vendo? Olha aí. Por quê? Porque aí fica mais fácil aqui, ó. Eu vou ocultar só o label da árvore. Deixa eu ver aqui. Tá. Disfarce. Ele, de qualquer forma, ele vai acabar assumindo por causa do estilo, né? O estilo cota descrição, ó, ele está com esse cara aqui, ó. Tá? Ele está com pontos TN label, né? Tá? Deixa eu fazer um negócio, só fazer um testezinho aqui. Acho que ele vai acabar ainda. Agora foi, ó. Aí, se você deixa aqui, ó, se aqui você deixa ele no 0, aí ele assume o do seu estilo, tá? Então, e aí você consegue manipular pelo layer, né? Tá vendo? É exatamente o que meu template de topografia é. Ele é se você notar lá, ele é exatamente assim, tá? Ele tem os seus layers assumidos de acordo com o ponto.
Mas vamos lá, vamos continuar. Eu desenhei esse cara para mostrar isso aqui, ó. Você vai ver essas duas opçõezinhas, ó. Esses dois ícones, tá? Para que serve esse daqui? Você arrasta o cara para onde você quiser. Com Cogo, quando é server, ele não permite não, tá? Mas eu vou fazer isso aqui, ó. Vou clicar. E olha o leadzinho que eu falei para vocês, viram só? Isso é no de número cota descrição. Vou entrar nele e vou falar que o drag state, então, ou seja, é o formato quando ele assume esse leadzinho. Como é que eu quero que ele seja o tamanho do texto? Então eu quero que ele também preserve 1.5, a seta também seja 1.5, né? Ó, se eu der um apply, beleza. E aí eu posso até falar assim, não, eu não quero que ele assume um formato, né? Percebe que até ele ficou mais próximo, né? Porque quando você coloca essa opção staked text, ele faz com que, como se fosse uma lista, né, de linhas, aqui vai acabar coincidindo, né? Mas ele não assume o formato que você configurou da sua descrição. Não sei se vocês vão entender mais para frente. Mas ó, eu vou colocar aqui como as composed. Olha lá, percebe? E aí ele assume, e aí você pode falar, esse cara aqui eu quero que ele seja o vermelhinho. Olha lá, né? Entendeu? Ou spline lead, né? Leader. Entendeu? Caso você queira configurar. Então assim, percebe? Então, ou nenhum, ó, se você fizer assim, ó, nenhum, ele já entende também, né? Enfim. Então você pode ter essa opção. Você fala, não, nem quero que tenha seta. Por quê? Porque eu só puxo para o lado ele, né? Eu quero que ele já entenda e já puxa tudo, sem seta. Tá vendo? Olha lá. Então ele já puxa sem seta. Aí eu posso parar o cursor e falar assim, reset label. Galera, isso aqui é padrão para tudo. Tudo de label, tudo que é label dentro do Civil. É exatamente dessa forma que o Civil pensa, e eu estou ensinando aqui nessas aulas a você pensar como o Civil pensa, né? Então vamos desmistificar de vez o uso, né? E aí você vai aprender da forma correta como se trabalha com o AutoCAD Civil 3D, seguindo essas maratonas nossas aí. Bem, então entenderam perfeitamente aí sobre labels, principalmente aí com relação à configuração de um label de pontos, né? E aí, a título de exemplo, eu vou fazer aqui uma coisa aleatória, eu vou fazer alguns pontos aqui, só para a gente ter uma superfíciezinha, tá bom? Já volto. Muito bem, então eu fiz aqui um X, medindo aí aproximadamente, acho que 200 metros, né? Deixa eu checar. Um X de 200 metros, distanciando aí aleatório, né? Distanciando os pontos, colocando em cotas distintas, né? Então, ó, 527, 523, 520, 521. Só para poder criar uma superfície. Lá em módulo de superfície nós vamos ver isso. Mas ó, eu vou vir aqui, ó, vou criar uma, já vou, mesmo que você não saiba o que é criar uma superfície, só faça esse passozinho. Lá na frente eu vou te detalhar, tá bom? O que é, mas vou utilizar o estilo que a gente já criou na aula anterior. Vou dar um nome aqui, vou chamar de terreno primitivo. Ó. Olha lá. Ó. E eu vou preencher, tem vários formatos de preencher superfície, como eu falei lá no módulo, né, de superfícies eu explico para vocês, mas vou escolher todos os pontos aqui, ó, para se criar. Aí, se você quiser, caso você tenha o Counter Kit, você pode até usar a suavização aqui, ó, de superfície, ó. Olha lá, ó, utilizar a suavização por centroide. Aí ele suaviza ela, né? E aí, lembra lá, ó, eu posso, como já está no layer, tá vendo aqui? Eu consigo manipular os layers, né, dos estilos de acordo aqui, a visualização do objeto principal de acordo com os layers dele, né? Trocar cor, se quiser. Falar assim, esse cara aqui eu quero que seja, sei lá, um azulzinho, né? Enfim, então você consegue visualizar, né? Mas eu criei essa superfície só para mostrar algumas configurações de labels
de superfície. Então agora que a gente tem toda essa base, fica muito mais simples da gente configurar um label. E aí agora sobre label, em superfície já tem uma coisa que é interessante você saber. Eu tenho 4 classificações de labels. Eu tenho 4 tipos de labels que eu preciso configurar. Em points eu não tinha, né? Porque era só um tipo e pronto. Aqui não, eu tenho 4 tipos. Eu posso ser um label de contours, de slope, spot, elevation e watershed. Só até pegando o gancho, dá uma olhada aqui, por exemplo. Vai ser muito comum vocês verem labels definidos pelos seus tipos, ou labels, além dos seus tipos, eles estarem definidos num grupo, dentro de um grupo. Isso é muito comum, inclusive em alignment. Alignment label styles. Ó. Olha lá. Então eu tenho aqui todos esses caras, mas eu tenho um chamado label set. Ou seja, todos esses caras aqui embaixo vão pertencer a um grupo, né, definido por label sets. Ou seja, você configura aqui para que ele seja visível aqui em label sets. Isso é uma ideia também parecida com relação aos bands, ao caixote do seu perfil, sua seção, tá? Por exemplo, ó, Profile View, Band Styles, né? Diferente do Label Styles, porque eu também tenho um label dentro dele, né? No caso aqui até classificado em 4 caras, mas eles não pertencem, esses 4 não pertencem a um grupo. Sempre quando você vê essa palavrinha chamada assim, ó, set, ou seja, significa que todos esses caras abaixo dele vão precisar ser configurados para poder alimentar esse grupo, né? E aí você pode até criar vários grupos, né? No meu template de rodovias, por exemplo, eu tenho alguns grupos de visualização, um grupo de label, né? Um grupo quilometragem, um grupo de superelevação, né? E assim por diante, né? Entenderam? Então assim, pegando esse gancho, esse vídeo já está até grande, né? Eu falei que ia falar de alinhamentos também, mas acho que vocês pegaram bem a ideia. Eu vou falar só de surface, vou especificamente aqui falar sobre contours. Falar de slope, pegando que lá na frente a gente vai ver sobre expression, é legal você saber isso, vou te preparar, né, para você entender algo sobre expressão, se você acompanhar então essa aula com detalhes, principalmente agora, sobre slope. Então eu vou vir aqui e vou criar um novo. Vou criar um novo slope. Por quê? Esse slope standard, vou entrar nele. Aqui em layout, lembram-se, sempre vai existir um cara chamado layout. Por padrão, ele já tem esse cara aqui que aparece uma setinha, que é de declividade, slope, né, declividade. Uma setinha indicando a porcentagem, né? Mas aí digamos que você queira incluir também uma outra informação. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar o standard de lado e vou criar um novo. E eu vou chamar assim, ó, de declividade e distância. Dist. Vou chamar mais fácil, né? Decli e dist. Pontinho aqui, pontinho aqui. E aí aqui em layout, galera, mesma coisa, ó, general, que texto você quer que ele assuma? Eu quero assumir, por exemplo, você pode criar um estilo de texto específico só para esse cara, né? Até vou dar um ok, vamos fazer isso, ó, ST, digamos que eu quero criar um novo, eu vou chamar aqui, ó, label surface. Olha lá, label surface. Então, tudo que é de label de surface, eu quero que vá assumir, por exemplo, um Times New Roman, por exemplo, ou, sei lá, um Romantic, né? Tem uns caras aí, e aí, assim, vai, lógico, como eu falei, vai depender muito de como é que você quer que ele, da sua configuração, tá? Vou deixar assim, né? Beleza, por quê? Porque eu vou vir aqui, então, ó, e o estilo do texto eu quero que seja de label de surface, ou seja, todos os meus labels de surface eu quero que ele
assuma isso. Isso vai ser legal para você definir como padrão, porque você não precisa ficar editando a fonte de cada cara. Você vai lá no estilo, edita, se todos os seus labels de superfície assumirem esse estilo de texto, é só mexer no estilo que todos vão ser alterados, né? Layer, eu quero que ele assuma um layer aqui, ó. Terreno, label. Tá vendo? Terreno, label. Tá? Vou dar um OK. Até uma dica agora sobre label. Vou abrir aqui, ó. Em vez de terreno, vou colocar assim, ó. Surface label. E aí aqui, ó, surface curva mestra, surface curvas de intervalo. Até você pode colocar assim, ó, CM CI. Se for fácil para você, tá? Ou se não, deixa escrito mesmo, né? Tá? Olha lá. Por quê? Porque aí que acontece? Aqui na lista, ó, ele vai ficar já organizadinho, entendeu? Assim como pontos, né? Assim como lote, entendeu? É o que eu particularmente gosto de fazer, né? Para poder, então, organizar melhor o seu template, dando vários insights aí para deixar o seu template, ó, filé, né? Então, aí aqui, ó, em declividade e distância, eu pedi aqui para ele assumir o text, label surface, o layer surface label, invertido aqui o nome, né? Mas tudo bem. Por enquanto também não vou falar. Vai chegar um momento, acho que já vou falar sobre esse cara aqui, ó. Vou deixar ele a 90. E vocês vão entender já já. E aí aqui eu tenho dois componentes, o Direction Arrow e o Surface Slope. O Direction Arrow é a seta, né? Então eu quero que ela seja, que ela tenha um comprimento total do objeto, né? Eu não quero que ele tenha um comprimento fixo, falso. Então eu quero que seja falso porque slope normalmente é entre dois pontos, né? Então eu quero que ele tenha totalmente, a não ser que você opte por um ponto que ele pega a declividade da triangulação, né? O mínimo length, ou seja, eu quero que você tenha um mínimo de 22,5 milímetros, né? Menor que isso, ele nem vai aparecer a seta, tá? Eu vou só colocar o nome, então, vou deixar assim, seta, pronto. E aí você pode falar, não, mas que seta você quer que ele seja? Ah, eu quero que ele seja aqui uma setinha mais, né, mais estilosa, tal. Aí você pode optar, né? Aqui é o contrário, né? Data um triângulo integral. Não tem muitas opções, né? Vamos colocar, por exemplo, aberto a 30 graus, aberto a 30 graus, por exemplo. Né? E o texto, ó, surface slope, vou colocar aqui, ó, declividade, vai ser tamanho de 1,5. A seta também eu vou colocar o tamanho de 1,5, né? E, ou seja, na verdade já está certo, eu só estou configurando os componentes que já existiam, né? Eu não mostrei a criação para você aqui, né? Eu não apaguei, diferente do outro, mas acho que vocês pegaram o esquema, né? Aqui, percebe que aqui até para adicionar eu tenho até como acrescentar mais itens, né? Eu tenho como adicionar text, line, block, direction arrow, que é o caso aí, né? E um reference text. Esse cara aqui é uma coisa interessante, né? Vamos pensar, nesse caso nosso, nós não temos reference text de um Kobo, de um parcel, de um profile. Nesse exemplo aqui, em Surface, ele não vai pegar. Ele vai ser legal apresentar para você vamos pensar assim, talvez, num alignment, né? Num alignment. Mas deixa, vamos fazer o seguinte. Vamos continuar aqui configurando já um estilo já. Quando eu dei um new, eu aproveitei desses dois estilos, simplesmente configurei eles. Só que eu vou acrescentar mais um. Então, mais um text. Posso copiar o declividade. Vou colocar aqui, ó, distância. Lembra que era o outro cara, né? Que eu quero que ele seja.
eu vou ancorar ele em quem? Né? Ó, a declividade está ancorada na feature, no label location e bottom center. Né? Lembram lá da justificativa? Então, a minha distância, eu vou também ancorar nela, só que em vez de bottom, eu vou colocar top center. Entenderam? Levando exatamente esse mesmo critériozinho aqui, ó, tá? Lá no caso, então eu quero que ele seja ancorado no top center da linha. Só que o conteúdo dele não é declividade, ó. O conteúdo dele é slope distance, né? No caso, eu posso colocar a distância horizontal, que é uma distância plana, ou a distância inclinada, tá? Vou colocar a distância horizontal com 3 casas decimais, setinha do cão, não esqueçam. Pronto, posso até colocar uma informação estática, m ponto. Olha lá, que bonitinho. Tá vendo? Tá? Então, vou dar um OK. Vamos inserir ele. Add label slope. 2 pontos. Primeiro ponto, segundo ponto. Ele vai inserir o standard. Mas eu vou clicar aqui e vou trocar nas propriedades do CAD por declividade e distance. Olha lá. Ele vai assumir. Tá vendo? E há uma informação dinâmica. Tá? Então, essa aqui é uma informação dinâmica. Isso aqui nos módulos lá também a gente vai falar mais à frente. Entenderam? Bem, acho que basicamente isso com relação a labels, senão o vídeo vai ficar um vídeo gigante, cansativo, mas espero que vocês tenham aberto aí bem a mente, né, com relação a labels. Vai surgir outras e outras dúvidas, mas escrevam aqui embaixo, a gente vai tentar responder todas elas, quem sabe até gerar novos vídeos com relação às suas dúvidas, tá bom? A gente vai colocar como se fosse um vídeo bônus após essa maratona, tá bom? Combinado, pessoal? Bem, é isso, espero que vocês tenham gostado, dá um likezão aí no vídeo, dá um curtir, joinha aí, se inscreva no nosso canal se você está gostando aí do conteúdo, divulguem aí para os seus amigos, é um conteúdo de primeira, que a gente está elaborando aí para todos vocês, já está, né, praticamente pronto. E aí nós queremos que você aprenda o Civil 3D do modo correto. Então vem com a gente, só no CSB. Abraço. Até o próximo vídeo, que nós vamos falar sobre agora tables, como configura tables do seu Civil 3D.